90% do meu público, tanto os meus alunos quanto os meus pacientes, é composto de mulheres, né? A mulher, ela tem alguns elementos e tem três, na minha leitura, tem três instâncias que exaltam a mulher. A menstruação, a maternidade e a menopausa. Sim. São os três pontos em que... E se a mulher ela tem alguma questão com outros três pilares, a feminilidade, a maternidade e a sexualidade, esses três pontos serão complexos, serão complicados. Tanto na gestação, quanto no parto, quanto no pós-parto, né, a depressão pós-parto, quanto o ciclo menstrual, quanto a menopausa, o período de menopausa. É claro que a gente tem que descontar todo um processo cultural, patriarcal, machista, que faz com que haja todo um movimento de complexização, né, se existe esse termo, da condição da mulher, né? Então, mas, tirando essas questões culturais, quando esses problemas, menstruação, menopausa e gestação apresentam algum problema, esses são os pilares que a gente tem que avaliar e levar a pessoa, no caso a mulher, a refletir como ela está vivendo isso, a sua feminilidade, a sua maternidade e a sua menopausa, né? Uma paciente que nos buscou e disse que o problema dela era que ela ficava praticamente 21 dias do mês menstruada. Uau. 21 dias com corrimentos assim intensos, né? 21 dias. E aí vamos lá conversar, vamos avaliar o que está acontecendo. Nesse processo terapêutico, né? Como que é a rotina e tal, casada, como que seu marido faz? Meu marido ele trabalha numa multinacional aí e ele fica... e ele trabalha como? Não, ele passa 21 dias em casa e 7 dias no mês fora. 7 dias fora e 21 em casa. E era justamente o período em que ela ficava menstruada. Então, como ela não conseguia, estava com problemas, ela havia passado por um processo de infidelidade, foi descoberto que o marido tinha um processo de infidelidade, e ela, por vários motivos, ela não estava conseguindo resolver aquela questão. A intimidade era uma coisa que ela não estava querendo, mas ela não conseguia dizer, eu não quero intimidade sexual. Mas o corpo dela estava falando, aquele elemento simbólico. O corpo disse, olha, eu não quero intimidade. A menstruação, teoricamente, é um lugar que eu não vou ter relação sexual. Então, aquele ciclo, quando ela conseguiu entender isso, ela conseguiu verbalizar, entrar num processo de diálogo, uma conversa franca com o parceiro, o processo dela se harmonizou. O corpo dela não precisou mais falar. É um universo fantástico quando a mulher consegue entender-se. E a gente está caminhando, não é só pela questão do feminismo em si, né? De ser feminista. É a ideia realmente da percepção do que representa ser mulher, sim, pela própria mulher. E é interessante porque nesses três momentos, mas especificamente do ciclo menstrual, é um dos momentos em que a mulher está ali, intensamente presente. E essa percepção que ela tem da TPM é porque a sensibilidade dela está se apresentando. A racionalidade do mundo se quebra ali no ciclo menstrual. Então, ali se quebra. E ela vai ter as antenas dela estão assim a 1.500. Então, ela está percebendo coisas que no cotidiano ela não conseguiria perceber e ela muitas vezes não sabe lidar com aquilo. Por isso a irritação, por isso a tristeza para umas, a melancolia para outra, por isso a mágoa para outras, enfim, vai variar. Mas cada sentimento é o que no cotidiano não está sendo observado, não está sendo trabalhado. E aí o ciclo menstrual é igual aquele programa, tem um programa de fofocas, eu acho que é do Nelson Rubens. Eu vejo quando eu passo na sala, assim, eu vejo lá, tá lá. Vê sem querer. Sem querer, mas tem um programa de fofocas que ele tem um jargão que eu acho interessante, ele diz assim, quando ele fala da fofoca, ele diz, eu aumento, mas não invento. Eu aumento, mas não invento. Então, o que acontece? As dores, as questões não estão inventadas pela menstruação. Ela não está inventando, ela só está ampliando o que você não consegue. E, pai, você não está vendo regularmente? Então, deixa eu botar uma lupa. Sim. Você quer que eu faça um desenho? Sim. Aí você, estou entendendo. Então, vamos agir, vamos resolver. Resolve a questão que o ciclo menstrual, a menopausa, a gestação é um
uma seda, tranquila, não há nenhum problema. Mas se você não resolve, ela vai gritar. E ela pode gritar de várias formas, não é isso? Com cólicas fortes, né? Os inchaços, as cólicas, o fluxo, né? As enxaquecas. Né? Você recolher mais ainda, né? Exatamente. As enxaquecas, nossa, nem me fala. Nossa, quando eu era mais nova. E é um momento de purificação também, Sim. né? A menstruação é um momento de purificação. Muita introspecção também. E, teoricamente, talvez esse seja o maior lance, sabe? Que é um período de recolhimento. Sim. Teoricamente, Com a mulher certeza. deveria sair do meio em que ela Sim, está, ir para a sim, tenda deveria. vermelha, né? Isso, que antigamente... Né? Ir para a era tenda vermelha sabiamente, e se recolher naquilo ali. A minha tenda E sumir vermelha é a do mundo, cama. sumir do mundo. E, por exemplo, se eu estou com cólica, a minha cólica menstrual, ela pode estar se apresentando com aquele olhar global. Eu tenho que considerar a sua realidade, o seu contexto e tudo mais que está acontecendo. E aí eu vou entender que, como eu te falei, essa cólica ela vem como uma punição, ela está vindo como um castigo, ela está vindo como... eu preciso entender, porque eu tenho um medicamento específico para cólica. Qualquer homeopata passaria. Cólica, toma aqui, chama-se Colossintes. Colossintes, toma aqui. Mas quando eu entendo que se eu tenho 3 mulheres com cólicas, eu vem cá, o que está acontecendo? Eu entendo que a raiz dessa cólica é uma, aquela é outra, e já tem um outro medicamento. Se eu entendo que, lembrando, eu cheguei no período menstrual e o que isso representa? Eu tenho memórias, eu tenho... a menstruação, ela grita assim, você é uma mulher. Você é uma mulher. E eu odeio isso, porque tem muitas mulheres que odeiam. Foram levadas a odiarem isso, né? Pelos exemplos que tiveram das gerações anteriores, pela agressividade que se cuidam das mulheres, pela forma vergonhosa que lidam com o feminino em nossa sociedade. Isso muita gente nega essa. Então, quando chega, aquela cólica vem para punir a mim, para punir ao meu parceiro, para punir... aquela cólica vem para chamar a atenção. Nossa, é o único período em que você cuida de mim. É o único período em que eu tenho assim, um chazinho, que eu tenho um cuidado. Então, muita gente usa como uma moeda de troca, aquilo que se ganha, chama na psicologia como ganho secundário. Né? Eu me arrebentando de dor, mas aquela dor me traz um ganho que me leva a ser bem cuidada, ser, né, respeitada, ou pelo menos não ter que trabalhar tanto, né, naquele período. Então, e às vezes eu me culpo por isso, por ter sentido isso, aí vem a cólica. Eu costumo, até extrapolando a ideia da cólica, 90% pelo menos de todos os problemas que acontecem com a criatura humana tem a culpa por trás. 90%. Se eu resolver a culpa, 90% é simplesmente eliminado. Onde tem culpa, tem punição. E a mulher geralmente gosta de assumir muita culpa das coisas, Exato. né? E é colocado para ela, né? Isso. Vem no pacote. Junto com a certidão de nascimento, vem lá a sua carga de culpa, né? A gente vem numa educação judaico-cristã que nos leva à culpa, né? Isso. Então, isso tudo amplia essa ideia. E aí, eu repito, onde tem culpa, tem punição. Perfeito. Eu vou ainda usar o exemplo da depressão pós-parto, né? Eu preciso entender esse processo. Então, aquele parto, ele significa o quê? Durante aqueles 9 meses eu fui bem cuidada. Agora a criatura nasceu. E agora? Durante 9 meses eu não sofri isso, eu tive aquele ganho e agora não tem mais. Durante 9 meses, enquanto eu estava com acontecendo a gestação, eu não tinha que trabalhar, eu não tinha que ter relação, eu não tinha que ter alguma coisa. E agora eu vou ter que ter. Então, esse é um exemplo da depressão pós-parto. Eu preciso entender o universo que está por trás, alimentando aquela questão, para avaliar por que aquela ausência daquela gestação ela está me levando a um lugar de sofrimento. Que eu preciso entender isso. E a depressão, de uma forma geral. Eu tenho homeopatias que cuidam muito bem da depressão masculina, da depressão da mulher na menopausa, da mulher adolescente, porque tem a criança de 12 anos, 9, 10 anos, que já está com processo depressivo. Sim. 18 anos, a mulher que está entrando na menopausa, já é uma outra questão, por exemplo, reforçando a ideia da menopausa, culturalmente,
a mulher já não é mais produtiva, né? Já não gera mais. E é uma falácia isso, né? Sim. Eu não vou gerar biologicamente, mas Sim. e os projetos, e os trabalhos, e os sonhos que eu vou gerar e vou dar vida? Mas isso não é colocado. Então, eu entro na menopausa e pronto, e agora acabou. Não tenho mais... E aí, cadê a minha razão de ser? Aí eu entro num buraco, numa depressão. Então, eu preciso sair desse buraco, mas eu preciso entender que eu estou num buraco e por que eu estou ali. Não, peraí, quando eu consigo entender, eu não tenho mais um filho. A depressão pós-parto, a depressão, de uma forma geral, ela sempre tem algum acontecimento que me remete àquilo ali. Então, acontece muito no processo da chamada síndrome do ninho vazio, né, por exemplo, né? E agora, Sim. cadê meus filhos? Cadê aquela coisa toda? Então, assim, seja qual for o processo que esteja acontecendo, é interessante repetir, se eu tiver 10 pessoas com depressão, são 10 universos completamente diferentes. Eu preciso entender, quando eu estou lidando com um paciente, eu preciso, nesse encontro, que se descubra o que está acontecendo. Não é só para que eu saiba qual é a substância melhor indicar, mas o próprio paciente precisa saber o que está acontecendo com ele. Porque eu só consigo superar aquilo que eu conheço. Né? Então, quando eu consigo entender que você tem depressão, mas você é alimentada por isso, você é por isso, aí eu interfiro naquele problema com homeopatia para aquela questão. E a depressão, ela, como um passe de mágica, ela é resolvida. Mas não é porque simplesmente desapareceu, porque houve uma compreensão da raiz. Não adianta cuidar das folhas, eu tenho que ir na raiz. Sim. Eu costumo dizer, imagine a cena, uma chuva caindo e uma goteira. Caiu uma goteira, nossa, está chovendo, tem uma goteira aqui. Vamos passar um pano, mas não resolveu. Já sei, põe um balde. Aí a goteira, não, quando eu passar essa aqui, a gente resolve. Aí o que acontece? Passou a chuva, eu esqueço da goteira. Sim. Até a próxima chuva. A próxima chuva virá. Então, eu preciso entender que eu tenho que trocar a telha. Eu tenho que resolver o problema para que aquela goteira... A depressão é a goteira. Ou seja, ela não é o problema. É aquilo que se manifesta. Nada que se manifesta... Eu vou fazer uma afirmação. Nenhuma coisa que está se manifestando nesse momento com qualquer pessoa é o problema a ser resolvido. Absolutamente nada. Você pode me levantar qualquer questão de qualquer um dos 8 bilhões de pessoas do planeta. Eu tenho esse problema. Isso não é a causa, isso é consequência. Qualquer situação, uma unha encravada, depressão, ansiedade, qualquer coisa que você diga, eu estou sentindo isso não é a causa. Isso é consequência. Não tem nada que esteja sendo gerado agora. Nem um bebê que está nascendo, ele tem essa coisa. Ele traz alguma questão que veio lá da gestação, e eu não vou nem falar de vidas passadas. Estou falando da gestação.